Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, falando de crise e como superá-la, vamos assistir ao vídeo Todo Comércio Local tem uma grande história, que foi lançado pela FEComércio e está tendo uma repercussão muito bacana em todo o país. Dificuldades ao comércio local. Muitos pequenos negócios já fecharam as portas em meio à crise. Todo comércio local tem uma grande história. Valorize. FEComércio, SESC e SENAC, sempre ao seu lado. Agora vamos chamar os nossos convidados para iniciar esta roda de conversa. O presidente da FEComércio, José Venceslau de Souza Júnior. Teremos uma participação diretamente de São Paulo, o diretor de operações das lojas pernambucanas, Roger Silvério, que acabou de aparecer aqui para a gente. Bom dia, tudo bem? Ótimo. E vamos convidar também o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Calçados e Couros do Estado, Sincalco, Júnior Macanhã. Nesta oportunidade, também faremos o lançamento do programa FEComércio e SENAC de apoio à qualificação profissional, o Sindipro Mato Grosso. Bom, de início, a gente já vai passar a palavra para o presidente da FEComércio para dar as boas-vindas, né, aos nossos convidados, presidente, e também falar um pouquinho sobre esse vídeo, né, que teve uma repercussão nacional muito legal, né? Bom dia a todos. Bom dia, Roger. Aqui no Mato Grosso, hoje, temperatura de 38 graus já e muita fumaça, hein? Quero parabenizar a nossa diretora Eliana pelo evento, toda a equipe do SENAC, né? Então, um evento sensacional. Agradecer aos conselheiros que estão presentes aqui. Muito obrigado pela presença. O momento é muito oportuno. Estamos vivendo um momento do Covid-19, principalmente para nós, comerciantes e empresários, um momento de incertezas, insegurança. O comércio está reabrindo aos poucos, mas o Covid-19 continua. Então, sempre que nós debatemos e defendemos a reabertura do comércio desde o início, sempre falando que o empresário cuida melhor dos seus colaboradores dentro das empresas, seguindo todos os protocolos da OMS, do que as empresas fechadas e esses colaboradores na rua, fazendo alguma atividade, futebol, ou mesmo fazendo churrasco com a família. A possibilidade de pegar um Covid-19 é muito maior do que dentro das nossas empresas. Então, é um momento que nós temos falado para o empresariado nosso, local e regional, para preparar
que esse comércio que está represado, as pessoas em casa, fechada, ele vem com muita força. Há 90 dias atrás, nós escrevemos um artigo sobre os 3 pilares da retomada da economia, que é baseado em o primeiro pilar histórico, o segundo regional e econômico, e isso está concretizando, a economia está vindo muito forte. Então, estava já orientando aqueles empresários com dificuldade financeira, que aproveitaram um momento histórico de uma taxa Selic de 2% ao ano para recompor seus caixas, recompor os seus estoques, preparar, porque o comércio vem com muita força. Então, quero agradecer a oportunidade desse momento, e a gente está com uma pessoa tão representativa, o Roger, que representa as casas pernambucanas, e isso me traz memórias, viu, Roger? Eu sou mineiro de nascimento, e no interior de Minas, todas as porteiras da fazenda era escrito Casas Pernambucanas, tá? Então, quando me falaram de você, a minha memória afetiva foi longe. Para mim, Casas Pernambucanas é referência em marketing, porque tão antigamente que os meios de comunicação era restrito, mas em todas as porteiras da fazenda do interior de Minas Gerais era escrito Casas Pernambucanas. Isso está na minha mente como um ferro e fogo marcado, tá? E aquela propaganda que foi íncito na década de 70, né? Quem bate é o frio, né? Então, são várias referências de marketing que eu tenho das casas pernambucanas. Muito obrigado por essa oportunidade para a gente bater um papo, né? Então, seja muito bem-vindo virtualmente ao nosso Mato Grosso, tá? Uma terra maravilhosa, uma terra que eu digo sempre que aqui é a verdadeira globalização. São pessoas do Brasil inteiro que está aqui. Você senta numa mesa com 10 pessoas, é um empresário gaúcho, paranaense, mineiro, goiano, do Nordeste, do Brasil inteiro. Obrigado por essa oportunidade. Diretora Eliana, parabéns mais uma vez. Obrigada, presidente. Assim como o presidente também, as casas pernambucanas, né, também, hoje em dia, lojas pernambucanas, é difícil para a gente que conviveu nessa época das casas pernambucanas, né, minha mãe, inclusive, comprava cama, mesa e banho, era só nas casas pernambucanas. E aí mudou para lojas pernambucanas, né? Então, assim, eu já vou perguntar primeiro para o Roger sobre toda essa história, né, uma empresa tão consolidada no mercado, tão conhecida pelos brasileiros. Qual que foi a dificuldade inicial que o comércio sentiu, principalmente as lojas pernambucanas, nesse cenário, né, de pandemia que se abateu sobre todo mundo? Legal, bom dia a todos, bom dia José Venceslau, bom dia Júnior, muito obrigado pelo convite. Primeiro, um pedido de desculpas, era para o Sérgio Borriello, nosso superintendente, estar aqui, mas ele tem corpo de gordo, mais cabeça de magro, e ele foi fazer exercício e quebrou o pé, então ele submeteu uma cirurgia ontem, no final do dia, então ele não está trabalhando. Mas muito obrigado aí pelo convite às pernambucanas. Bom, respondendo a sua pergunta, imagina, quando começou tudo isso, a gente tinha uma ideia do que ia acontecer, porque em outras partes do mundo, mas imagina quando chegou isso aqui para todo mundo e para as grandes empresas também. Então, nós temos lá um CD de 100 mil metros quadrados, que não podia parar a operação, não tem jeito de fazer home office. Nós temos o escritório onde a gente fez home office, então pôde estabelecer trabalhos para fazer em casa. E nós temos lojas em mais de 10 estados. Então, na época, a gente estava com 375 lojas também. E aí, toda essa preocupação em fazer protocolos, em saúde, em respeitar horários. E no início ficou um pouco confuso, né? Quem que estava dando as cartas, se era a prefeitura, o estado, se era a promotoria. Então, todo mundo preocupado em cuidar da população, isso ficou um pouco confuso. Então, a grande dificuldade foi estabelecer os protocolos, um trabalho mínimo em cada unidade nossa. Entendi. Júnior, e aqui também você sentiu essa dificuldade com as empresas? Bom
dia, presidente Júnior. Bom dia, Roger. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos aqui, aos conselheiros, aos convidados. Eu quero parabenizar a diretora Iliana pela iniciativa, ela e sua equipe. Promover debates entre os varejistas é de suma importância para que a gente troque conhecimento, troque experiências e a gente consiga sair melhor de encontros como esse. O que nós vimos aqui no nosso estado foi uma disputa política entre o governador e o prefeito, com a interferência dos poderes, Poder Judiciário, Juiz, Ministério Público, e essa bateção de cabeça acabou atrapalhando, em grande parte, essa reabertura. Desde o início nós falávamos que não existe essa dicotomia entre economia e saúde. O que nós temos é uma coisa só, porque a saúde depende da economia e a economia depende da saúde. E os nossos governantes, infelizmente, trataram isso como coisa separada. E hoje nós vemos aqui, o comércio já está aberto há 40 dias, o número de casos vem diminuindo, ou seja, como queriam vender que o comércio era o grande culpado, isso vem se provando justamente ao contrário. E é essa lição que eu acho que nós temos que levar dessa pandemia. Precisamos de um comércio unido, forte, porque só assim nós vamos fazer frente a um poder público que normalmente mais nos atrapalha do que nos ajuda. Presidente, como é que o senhor vê essa questão das tecnologias hoje? Ela acabou sendo essencial, né, para o dia a dia das empresas. A gente está dizendo aí que é o novo normal. Como é que está sendo isso? Eu gosto muito de tecnologia, sempre fui um defensor de tecnologia e nas minhas empresas nós sempre lideramos essa parte de investimento em tecnologia. Mas eu achava que eu era bom de internet e nessa pandemia agora acabei quebrando vários paradigmas. Eu tinha muito receio em usar meu cartão de crédito em compras online e isso nós quebramos esse paradigma. Aprendi a comprar via internet e receber a mercadoria em casa. Só com isso despertou um outro norte para nós, principalmente no estado do Mato Grosso. Eu tenho falado sempre que Mato Grosso tem uma das cargas tributárias mais altas do Brasil, viu, Roger? E com as compras virtuais, eu descobri um novo cliente dentro das minhas lojas, que ele está acessando, fazendo a compra, recebendo a comodidade em casa, esse produto, e um parcelamento maior do que, às vezes, nós podemos fazer. E esse novo cliente descobriu que ele compra entre 30% e 40% mais barato do que nossas lojas físicas. Então, quando nós falamos que nós, empresários, temos que reinventar nosso negócio, o antes do Covid-19 e o depois. Mas o Estado tem que vir junto, porque a carga tributária nossa é altíssima. Então, se o Estado não diminuir esse peso que existe dele, essa sede de tributação, nossas lojas aqui no estado do Mato Grosso, elas vão ser loja de showroom, onde o cliente vai até nossas lojas, olha o preço, olha o código de barra, bate uma foto do produto, acessa a internet, compra o mesmo produto de 30% a 40% mais barato. Eu já estou convivendo com isso e já previa isso, e o ano passado, falando com o secretário de Fazenda, o próprio governador, que isso iria acontecer. Então, todos nós vamos ter que reinventar o nosso negócio, mas o Estado mato-grossense, o Estado brasileiro, tem que fazer essa reforma tributária com urgência, porque senão grande parte do comércio acaba fechando por falta de venda. É a concorrência com a internet. E eu dou razão para o consumidor, que eu também sou consumidor, procurar o melhor produto e o melhor preço. Roger, sobre essa questão da tecnologia, quais foram as mudanças, o que você percebe dos consumidores de forma geral? Bom, aqui na empresa, uns 3, 4 anos atrás, nós montamos um laboratório digital, até para acompanhar, como o presidente falou aí, tudo o que vem acontecendo. Então, para a felicidade nossa, a gente já estava bem preparado
para o que a gente chama aqui de venda phygital, né? Que é o casamento aí entre as lojas físicas e o digital. O que nós precisamos fazer foi antecipar a implementação de algumas ferramentas que estavam prontas, mas ainda não implementadas. Então, por exemplo, a gente já fazia algumas vendas por WhatsApp, mas de forma mais simples em cada unidade. Aí nós digitalizamos isso, então, logo em seguida, com o fechamento das lojas, aí o período que a gente ficou ou fechado ou parcialmente, e hoje a gente consegue fazer venda por WhatsApp em qualquer uma das nossas lojas e o cliente pode buscar esse produto, pegar em sistema drive-thru, em até 2 horas esse produto está lá separado. Nós também temos o e-commerce, né, tanto mobile como desktop, e também fizemos muitas parcerias, nos integramos muito com o marketplace. Então, como o presidente falou, é uma situação nova, muita gente degustou a compra pelo e-commerce e gostou. Então, assim, nós estamos com 386 lojas físicas, aí no Mato Grosso nós temos 11, e também temos um e-commerce bom, e também integrado a todos esses marketplaces que eu falei. Então, é um phygital mesmo que está acontecendo, e isso não tem volta. Interessante. Phygital eu ainda não tinha ouvido falar. É um novo termo. São os novos termos que a gente vai se adaptando, né? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, sobre algum assunto que a gente está conversando aqui, é um bate-papo mesmo. Inclusive, os nossos convidados estejam à vontade para se perguntar, né, entre vocês e vocês também que estão participando. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta nesse momento sobre essa questão digital? Por enquanto, não? Beleza. Hoje, continuando só essa questão que você falou sobre a questão das mudanças, dos funcionários, foi feito algum treinamento, alguma coisa específica para eles poderem se adequar a essa nova realidade? Bom, aqui, assim, não vou dizer que foi surpreendente, mas foi espetacular o que aconteceu, porque logo que começou em março, final de março, né, 22, 23, nós tivemos todas as lojas fechadas. E aí o que nós fizemos? Cada unidade nossa, nós tivemos uma equipe de trabalho que ficava na loja fazendo ligação para os clientes, se comunicando com os clientes. E foi um negócio muito bacana, porque a gente precisava de 5 colaboradores, tinham 10, 15, 20 pessoas que queriam trabalhar, as pessoas não queriam ficar em casa. Então, assim, a rapidez com que nós reabrimos as lojas quando autorizada, ou todo esse trabalho de apoio, de suporte ao cliente, tanto para venda como para recebimento, porque tem muitas pessoas que não querem pagar pelo aplicativo que nós temos no celular, quer pagar na loja. Então, a gente fez uma verdadeira força-tarefa. E o engajamento desses colaboradores em fazer a coisa dar certo, isso foi assim, foi espetacular. Que bacana. A gente não tinha a dimensão da vontade com que os colaboradores se dedicaram a passar essa fase. Muito bacana. E aqui em Mato Grosso, como é que foi? Como é que está sendo, né, presidente Júnior? Bom, o que a gente sente... O que a gente sente é que todo o planejamento digital de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele foi praticamente adiantado e feito em 2 meses, 3 meses. E a digitalização veio muito rápido. Infelizmente, alguns pequenos ainda acham que digitalização é você ter um Facebook, ter um Instagram, mas o processo ele é muito mais aprofundado do que isso. Inclusive, essa é uma grande oportunidade para o Senac, porque nós sabemos que aqui em Mato Grosso 90% das empresas são micro e pequenas empresas. E digitalização não é somente Facebook, Instagram. É realmente efetuar negócios via internet, via e-commerce, drive-thru, pega na loja. Hoje nós temos um varejo muito mais ampliado e todo mundo se reinventou. A crise ela foi sentida de modos diferentes. Material de construção, supermercado, farmácia, praticamente passaram incólumes a crise, porque eles permaneceram abertos. Já o setor de calçados, confecções, bares, restaurantes, ainda continuam sofrendo. Inclusive, a ocupação dos hotéis, hoje é em torno aí de 10%. Então, assim, é um novo normal no sentido também de ter um novo consumidor. Esse novo consumidor ele está mais exigente,
ele está mais apurado, ele aprendeu a pesquisar na internet, e as empresas, o Roger sabe disso, na ânsia de querer vender pela internet, acabaram fazendo que o consumidor virasse um consumidor de internet. Então, hoje a gente sente o quê? Supermercados. As vendas continuam crescendo via internet nos supermercados. Fast food, restaurantes. Com a abertura dos restaurantes, as vendas continuam diminuindo, estão diminuindo, porque as pessoas começaram a ir nos restaurantes. Então, o que as pesquisas indicam é que, no início do ano, 5% das vendas eram via internet, e nós vamos fechar o ano com 10%. Nós vamos crescer 100% nessa pandemia. Isso é uma nova realidade que todas as empresas vão ter que encarar. Hoje, a frequência no shopping center, a gente sente que é pequena. Eles ainda estão estigmatizados como os grandes disseminadores de coronavírus. Mas a realidade está aí para provar que não. Então, o shopping center também está se reinventando. E esse cliente mais exigente vai em busca do que é melhor para ele, com certeza. Presidente, quer complementar? Eu concordo com o que o meu xará disse aqui. Os shoppings foram estigmatizados, aonde que no início do Covid-19 foi quase que condenado que não poderia abrir, que era o grande propagador do Covid-19, junto com bares, restaurantes e hotéis e escolas também. Nós defendemos sempre, desde o início, viu, Roger, aqui no Mato Grosso, desde o início do Covid-19, já no final de março, reunião com o governo do Estado, reunião com o prefeito, mostrando que o comércio não era propagador. Então, nossas empresas acompanham nossos colaboradores, final de semana, pelo Facebook, é o que está exposto, né? Não é fiscalizando a vida de ninguém, mas as pessoas, final de semana, extrapolavam. Iam para a beira dos rios, aqui no Mato Grosso, jogar bola, e muito churrasco. E segunda-feira, quando chegava nas nossas empresas, a gente tinha que fazer uma reunião com esses colaboradores fora. Nós cuidamos tão bem, seguindo todos os protocolos da OMS, de segunda a sábado, e no final de semana vocês extrapolaram, né? Como aqui é muito calor, nós sempre falando com o nosso prefeito, o governador, olha, as pessoas saem das nossas empresas e vão para casa, as empresas fechadas. Como que esse colaborador vai ficar recluso dentro de casa? Não vai, ele vai sair para a rua. Então, sempre bati nessa tecla. O empresário, o comerciante, cuida melhor do colaborador dele trabalhando do que com a empresa fechada e ela na rua. E é isso que nós estamos provando à medida que as empresas estão abrindo, os segmentos estão reabrindo, o gráfico do Covid ele está descendo. E é isso que nós esperamos. É um legado, é um aprendizado muito grande para os nossos governantes. Temos uma pergunta ali, né? Uma participação. Bom dia. Bom dia. Só fala o seu nome, por favor, até para o Roger também conhecer. Bom dia, Roberto Peron, presidente do Sindicato do Comércio, Tecidos, Confecções e Armarinhos do Mato Grosso. Queria fazer uma pergunta ao amigo Roger, lá da Pernambucana, do Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria que ele confirmasse se realmente está abrindo uma loja aqui em Cuiabá. Ele tem uma informação que parece-me que está abrindo uma loja ali no Já tem novidade por aí, no né? calçadão da Antônio João, eu gostaria que ele confirmasse. E outra, se ele pudesse nos informar, após a abertura do comércio, novamente, se o índice das vendas das lojas continuam crescendo na venda via online, ou caíram, ou qual foi esse paralelo após essa pandemia? Se ele vai crescendo mais, se aumentou, se a tendência é aumentar mais dentro das lojas, ou continua a loja física ainda sendo o carro-chefe? Obrigado. Legal. Obrigado aí, Roberto, pela pergunta. Bom, primeiro, nós vamos abrir, sim, uma loja aí no centro de Cuiabá, no dia 29 de outubro. A gente inaugura aí na rua 3 de junho. Aí. Nós temos 11 lojas, né, no estado, temos lojas nos 2 shoppings aí, mas o grande sonho nosso era colocar uma loja no centro de Cuiabá. Aí. E aí deu certo, dia 29 de outubro a gente vai inaugurar.
Nós já tivemos lojas no Mato Grosso, mas só contextualizar um pouquinho. Nós tínhamos lojas, a Pernambucanas, há muitos anos atrás, separaram as famílias e tinha uma rede controlada pelo Nordeste, pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. A do Rio de Janeiro e a do Nordeste, elas deixaram de existir. Então, ficou só a de São Paulo, com alguns estados. E então, agora, nós estamos abrindo novas lojas. Então, nós já estamos do Centro-Oeste para baixo. E nós ficamos quase 15 anos só com uma loja em Rondonópolis. E aí, de 1 ano e meio para cá, 2 anos, nós começamos a abrir lojas. E aí, a 12ª vai ser essa aí do centro, de Cuiabá. Referente ao e-commerce ou às vendas digitais, o que aconteceu foi o seguinte: se a gente comparar com o que nós tínhamos, o salto foi violentíssimo. Assim, incrível. Nós tivemos 1.700% de crescimento em cima do que a gente vendia antes da pandemia. O que aconteceu é o seguinte: nós tínhamos muitas lojas fechadas. Então, quando as lojas foram reabrindo, é lógico que essa venda ela diminuiu, não voltou ao que era, mas sim, ficou bem maior as vendas do que eram e continua crescendo, mas não ficou no mesmo patamar que estava nos 2 meses, por exemplo, quando nós passamos pela maior dificuldade de lojas abertas. Referente a shoppings, nós temos 80% das nossas lojas em rua. Então, isso também beneficiou muito a gente, porque o desempenho da rua, no nosso caso aqui, com os colegas que a gente conversa de outras redes, está bem melhor do que tem acontecido em shopping. E quanto o shopping um pouco mais elitizado, mais dificuldade tem. Então, rua em primeiro lugar em vendas, depois os shoppings mais populares. Então, assim, a diferença de venda, a diferença de performance é muito grande. Só para contribuir, Andréia, com o Roger, eu acho o seguinte, Roberto, que a loja física ela não vai morrer, mas nós vamos ter um omnichannel, como os estudiosos estão falando, que vai ter uma interação entre loja física, loja digital. Você compra pela internet e vai buscar na loja física, você faz um drive-thru numa loja física, você vê o produto na internet e busca na loja física. Nós podemos ver isso, inclusive, em automóveis. Hoje você monta o seu automóvel na internet e depois que você vai até a loja física para conhecer. Então, assim, a loja física nunca vai morrer, mas ela tem que estar cada vez mais integrada junto com a internet, junto a esse meio, para que as duas somem a venda. Agora, é importante, assim, tem que ter crescimento, porque os custos da loja física, se os shoppings não se reinventarem, né, Roger, em termos de custo, elas vão sofrer demais, porque realmente as lojas de shopping estão com dificuldade nesse sentido. Os shoppings intransigentes nas negociações e isso faz com que muitos varejistas fechem. Inclusive, gente, aqui no nosso estado, na Baixada Cuiabana, no Vale do Rio Cuiabá, pesquisa da Secretaria de Infraestrutura, coordenado pelo subsecretário Maurício Munhoz, indica que 11% dos comerciantes da Baixada Cuiabana, do Vale do Rio Cuiabá, irão fechar e não retornarão após a pandemia. Esse também é uma outra oportunidade para o Senac, porque provavelmente essas pessoas vão atrás de recolocação e treinamentos, ensinamentos. É uma grande oportunidade que surge aí. É o que a gente percebe. Pode complementar, Roger, por favor. Me permita, porque é assim, lojas físicas, é lógico que vai continuar existindo muito, tanto é que a gente está prevendo abrir de 35 a 40 lojas esse ano ainda, né? E outro cuidado que a gente tem aqui na empresa é porque a rentabilidade de e-commerce é muito complexo. Ela pode ser um pouco mais barato, mas as margens muito pequenas, tem que vender 10 pagamentos sem juros, frete grátis. Então, assim, sobra muito pouco dinheiro quando sobra. Então, a gente toma um cuidado muito grande com isso, com essa integração dos dois sistemas aí, para que não trabalhe no vermelho. Então, o que eu ia até comentar era mais ou menos isso. Vocês tiveram um aumento extremamente relevante, né, nas compras online, e o que a gente percebe é que as empresas hoje tiveram um gasto, né, excessivo para se manter, né, muitas, inclusive, não conseguiram se manter,
e nesse momento está tendo que investir, né? Na verdade, está tendo que investir para poder retornar. Esse investimento que vocês fizeram, né, possivelmente, principalmente nessa questão do online, né, da internet, quais foram as inovações que vocês tiveram que implantar para poder acompanhar esse crescimento online? Bom, aqui, só para ter ideia, em termos de espaço, nós tivemos que aumentar 4 vezes a área que a gente tinha no nosso centro de distribuição para atender isso. Contratação de novas empresas e novas empresas de entregas surgiram também. Agora, o que a gente mais aproveitou foi a integração com o Marketplace. Tem um custo alto, mas eles têm muitos clientes. Agora, assim, o que a gente fala aqui é sempre olhar essa rentabilidade do conjunto. Se a gente ficar com custo de empresa física e com rentabilidade de empresa digital, a conta não fecha. Então, o alerta é sempre para isso. Entendi. Alguma pergunta? Estão muito quietinhos, né, os nossos convidados. Bom, mas falando agora sobre as perspectivas futuras, né, eu gostaria de ouvir os três sobre o que a gente pode esperar aí da realidade que a gente tem hoje, o que vocês aguardam aí de perspectiva para o comércio. Pode começar com o presidente, por favor. Eu vou voltar a falar do artigo que eu escrevi há 90 dias atrás, dos 3 pilares da retomada da economia. O primeiro é o pilar histórico, que quando a gente olha para o passado da nossa história, sempre após uma grande crise, uma guerra ou uma pandemia que já houve no mundo, a economia retoma e vem muito forte. O segundo pilar é o pilar econômico. O brasileiro está acostumado com taxas de juro muito alta, e nesse momento agora que nós estamos com uma taxa Selic de 2% ao ano, isso não está caindo bem no bolso dos grandes investidores. Então, nós percebemos que esses investidores estão retirando esse dinheiro que está investido no mercado financeiro e colocando ele para girar na economia, comprando um apartamento, fazendo uma casa, fazendo uma reforma, trocando de carro, investindo nele, na família, ou mesmo em viagem. Falou, olha, eu estou sendo tão pouco rentabilizado, taxa de 0,14, 0,15 ao mês, quem estava acostumado com a rentabilização mensal de 8% a 12%, esse dinheiro está vindo muito forte para o mercado. E o terceiro pilar, especificamente aqui do Mato Grosso e os outros estados que são produtores de commodities, eu tenho dito que o preço do dólar alto favoreceu a todos esses estados. Então, nós aqui, produtores de soja, pluma de algodão, milho, né, e o maior produtor de proteína animal do Brasil. Tudo isso sendo exportado. Então, vem o dólar forte, transformado em real no estado do Mato Grosso e nos outros estados produtores de commodities de exportação. Isso deu um impulso muito grande na economia. Então, esse dinheiro está circulando, veio muito forte. Então, tenho orientado a todos os empresários a readequar suas empresas, seguindo todos os protocolos do OMS. Como já foi falado, o consumidor está preocupado, cuidadoso em entrar nas nossas empresas, e nós também estamos receosos de receber esse consumidor, porque a gente não sabe se ele está seguindo todos os protocolos de higiene, né, usando máscara o tempo inteiro. Então, a economia vem muito forte. Os números mostram que já o último trimestre de 2020, a economia já recupera grande parte de suas perdas, e 2021 ela vem muito forte. No meu segmento, qual eu atuo, Roger, que é o segmento de material de construção, nós já estamos com um problema de reabastecimento, tá? Então, dificuldade, cimento, indústria de cimento não está dando conta de abastecer o mercado, indústria de revestimento, que é porcelanato, tinta. Então, houve um aquecimento muito grande. Inclusive, presidente, essa área, né, esse segmento que o senhor atua, foi um dos que não pararam durante a pandemia, né? Teve um bom aquecimento, vamos dizer assim, porque as pessoas fizeram reformas. Foi isso mesmo ou não?
Exatamente. Então, aqui no Mato Grosso, o segmento material de construção foi enquadrado nos segmentos essenciais, junto com farmácia, supermercado, posto de gasolina, e as pessoas reclusas em casa, Roger, a mulher fala, olha, bem, troca o sifão, vamos pintar aquela parede, olha, essa torneira está pingando. Então, como o meu xará disse anteriormente, alguns segmentos não sentiram, nós sentimos uma queda de venda lá em março, abril já houve um aquecimento, vendemos abril 2020 o mesmo percentual em relação a 2019, maio houve um aquecimento, junho, julho, agosto, vem muito acelerado. Então, com as pessoas reclusas em casa, houve muita reforma, muita pintura, né? Essa miudeza se vendeu muito. Mas, de maneira geral, agora com a reabertura, o empresário tem que preparar o seu negócio para esse novo consumidor que vem com vontade de vir às compras. Então, a economia retoma em 2021 muito forte. Júnior, sua opinião sobre essa perspectiva? Bom, eu acho que o consumidor ele vai ficar receoso e tomando todos os cuidados até todo mundo ser vacinado. E, a partir daí, nós teremos uma nova realidade. Mas é importante que essa nova realidade ela vai vir com crescimento, que nós, como líderes empresariais, conversemos com os nossos deputados, com os nossos senadores, porque esse crescimento só vai vir a partir da reforma tributária, que inclusive foi tirada a prioridade dela agora no Congresso, a partir da reforma administrativa. Nós não podemos esquecer que essa pandemia deixou um déficit de R$1 trilhão, e isso aí vai ter que ser pago, e normalmente quando o governo precisa de dinheiro, o que ele faz é aumentar impostos. Então, nós, como líderes empresariais, temos que estar atentos a isso, conversar muito com os congressistas, para que essas reformas sejam aprovadas, para que nós tenhamos um Estado mais enxuto, menos atrapalhador, e para que nós possamos fazer mais negócios. E, na realidade, ele facilite a vida dos empreendedores. Os juros baratos vão contribuir muito para a expansão. Está aqui a Pernambucana, que até o final do ano quer abrir 35 lojas. Isso deve estar acontecendo com todo mundo. Eu não sei onde é que o Roger vai arranjar produto, porque mesmo a gente estando fechado durante 4 meses praticamente, né, Roger, há hoje uma falta de confecção, há uma falta de calçado, o dólar alto favorece o agronegócio, mas, ao mesmo tempo, ele prejudica o nosso setor, porque muitas das empresas, como Pernambucana, comprava muito no exterior, e hoje ela voltou-se para o mercado nacional. O nosso algodão é todo exportado para a China. Então, ao mesmo tempo que ela facilita de um lado, ela dificulta do outro. Então, eu vejo assim, nós podemos ter um ano de 2021 muito próspero, mas essas reformas têm que ser aprovadas no Congresso e com urgência. Roger? Bom, o Júnior falou realmente a estrutura desse crescimento aí foi um pouco abalada, né? Porque o tanto de algodão que o Mato Grosso produz e está faltando fio no mercado, né? Porque houve uma desestruturação de toda essa cadeia. Acho o seguinte, a gente ainda tem produto, mas, por exemplo, o abastecimento do final do ano já é preocupante. E eu acho assim, aquele desespero que nós passamos no final de março, em abril, nós não temos domínio da situação, mas a gente tem um certo controle da situação agora, correto? Seja com testes mais rápidos, que antes a gente não tinha. Hoje os colaboradores tudo mais conscientes. Aqui, por exemplo, na Pernambucanas, eles recebem de manhãzinha uma mensagem que ele tem que responder um questionário sobre a temperatura corporal, se ele teve contato com alguém que tem sintoma, se ele tem alguém que tem sintoma. E aí, se ele tiver algum problema, nossa unidade médica aqui entra em contato. Então, assim, a gente tem mais controle do que acontece. E aí, como o presidente falou, eu acho que ficou provado que o comércio não é o grande disseminador do vírus, né? Que as lojas estão bem controladas.
Agora, a gente acredita muito realmente no final desse ano e acredita muito no ano que vem, porque a economia nossa é muito pujante. Como dito aí, né, enquanto algumas regiões estão ruins, outras regiões de commodities se dando muito bem, e é tudo dinheiro que gira, né? E o que a gente escuta aqui são os empresários muito atentos e com muita fé no que pode acontecer, tá? Ótimo. Temos uma participação agora, uma pergunta, por favor. Oi, bom dia, eu sou Patrícia Garcia, gerente comercial da Rede Mato Grosso de Hotéis. Bom, como todos sabem, a gente está sofrendo um pouco, né? Mas aproveitando a fala aqui do presidente e do Júnior, como que vocês estão percebendo o cliente no retorno à compra física, ao consumo físico? Porque as lojas e todas as empresas estão preparadas, seguem todos os protocolos, né? E a gente cuida dos nossos colaboradores, tudo mais. Mas e o cliente? Como é que vocês estão percebendo eles nesse retorno, o comportamento deles e a orientação que vocês estão colocando para lidar com essas pessoas? Patrícia, a gente sente diferença entre os clientes. O cliente mais popular, ele está se jogando. Já o cliente mais elitizado, ele está bem mais restrito. Isso que o Roger falou é uma verdade. Eu tenho loja de rua e tenho loja de shopping. A performance das lojas de rua, ela está quase acompanhando o ano passado, um pouquinho abaixo do ano passado. Enquanto as lojas de shopping estão, assim, o shopping mais popular, Várzea Grande, por exemplo, se comporta como se fosse uma loja de rua. O shopping mais elitizado, a gente sente que a queda de venda é maior. Então, parece que há uma consciência maior nas classes mais elitizadas, tá? E parece que as classes mais populares estão com menos receio da doença. Mas, dentro dos comércios, todo mundo com álcool gel, com máscara, seguindo todos aqueles protocolos. Então, a gente sente isso. Na rua, no comércio mais popular, as pessoas estão realmente indo, e no comércio mais elitizado, ainda com bastante restrição. Talvez até em função dessa pessoa mais elitizada, ela ter realizado muita compra durante a pandemia, porque a gente chegava em portarias de prédios, o que a gente via era, né, sacola, mesmo com o correio em greve, eles davam um jeito de entregar. Então, assim, esse é o sentimento de quem está aí vivendo o dia a dia do nosso comércio. Roger, o presidente, gostariam de complementar? De fato, isso que o Júnior falou acontece aqui também. E muitas vezes as classes mais populares não têm, vamos dizer assim, não têm opções de lazer, né, como alguns mais abastados tenham. Então, acabam saindo para a rua, porque esse andar pelo comércio também é um lazer para ele, é um divertimento, né, e eles sentem falta disso. Presidente? Eu concordo, nós sentimos isso com nossos clientes, né? O fluxo dentro da loja foi muito grande e, como o Roger acabou de falar, parece que era até um lazer, né? Vinha a família toda, ficava a manhã inteira passeando, conhecendo produtos, né? Então, as famílias mais carentes, mais periféricas das cidades, não tinham o lazer para fazer. Então, a classe mais alta, média alta, já tinha acesso mais à internet, a outras compras. Mas aconteceu justamente isso. Bom, eu gostaria que vocês dessem um conselho, vamos dizer assim, para os pequenos empresários, né, aquelas pessoas que, nesse momento, ainda estão desanimadas, né, que precisam de um vigor, né, precisam de ter coragem para continuar trabalhando, como esse vídeo, né, institucional da FEComércio. E eu gostaria de um conselho de cada um de vocês, que são muito experientes em cada área, para a gente poder passar essa mensagem para eles. Pode começar com você, Roger, por favor. Bom, a atividade empresarial e atividade de comércio, que eu trabalho faz tempo, nunca foi fácil, né? E não é por falta de crise que deixamos de ter experiência, quantas nós tivemos. Agora, é lógico que depende isso de cada um, da situação econômica de cada empresa.
Mas o que eu acredito é que a gente deve continuar investindo. Logicamente, deve controlar custos muito mais do que em outras épocas. Tem que pensar em multicanais, em omnichannel, o que vai fazer, mas um pouco menos por modismo e mais olhando aquilo que dá para atender o cliente e aquilo que não vai perder dinheiro. Mas, assim, se me permite eu dar um conselho, né? Porque apesar que da diretoria eu sou um empregado, eu não passo as dores, passo algumas dores iguais, mas eu sei que quando a pessoa é um empresário de uma loja, de 2 lojas, a dificuldade é grande. E quem está em shopping, então, sofreu muito mais. Mas o conselho é continuar acreditando, porque as vendas estão retomando bem. Eu acredito que nós vamos ter de agora até dezembro um período muito bom, com boas vendas, com retomada da atividade econômica. O governo colocou muito dinheiro, né, essa ajuda que está sendo dada, e esse dinheiro está indo direto para o consumo, então as classes mais populares estão consumindo, até porque eles têm essa necessidade. Então, assim, nós estamos acreditando muito, e o conselho que eu daria é esse: fé no Brasil, porque está dando certo. Então, vamos lá, Júnior, por favor. Esse conselho aí para os empresários. A pandemia trouxe a oportunidade de uma aproximação maior do empresário com os seus colaboradores. Essa pandemia fez isso. Muitos empresários estavam distantes dos seus colaboradores e essa pandemia os aproximou. Eu acho que manter essa proximidade, manter esse cuidado com os seus colaboradores é muito importante nesse momento pós-pandemia. Aquele jargão popular, crise, tira o S, cria. É importante também ter criatividade nesse momento. É importante também acreditar naquilo que você faz, porque se você não acredita naquilo que você está fazendo, é momento de você mudar, né? Acredita ou muda. E fazer as coisas com amor, com carinho, cuidando realmente dos custos. Quem tiver a oportunidade de fazer investimento, esse é o momento de fazer investimento, porque as negociações de aluguel, as negociações com fornecedores, todas essas negociações estão favorecidas por essa crise que passamos aí. Então, assim, acredite, crie e pé na tábua, gente, porque Não desanima não, né? a partir das reformas, ninguém segura o Brasil. Ótimo. Presidente? Nós temos que lembrar que antes do Covid-19, o comércio em geral vinha na dificuldade dos últimos 4 anos, vivendo essa crise que o Brasil passou e já estávamos superando. Então, na virada do ano, era uma euforia muito grande em todos nós brasileiros, e em março chega o Covid-19. O Covid-19 é um divisor de águas para todos nós, como cidadão, como comerciante, como empresário. Temos que reinventar o nosso negócio. As redes sociais mostrou isso, o novo consumidor, novas maneiras de comercializar, novas maneiras de tratar os nossos colaboradores, os nossos clientes, e isso é reinventar o seu negócio. É aquele jargão que não é meu, enquanto todo mundo chora, nós vendemos lenço, né? Então, vender lenço é reinventar o seu negócio. É mudar essa ótica de abrir a loja, aguardar o cliente chegar. Temos que melhorar, baixar os nossos custos, aprender a comprar melhor, ter produtos de qualidade e bons preços e facilidade para esse consumidor que ele está represado, recluso em casa, e ele vem forte para as compras. Então, prepare o seu negócio, é uma oportunidade financeira interessante para aquele empresário que está precisando de fluxo de caixa, uma taxa Selic a 2% ao ano, procurar uma instituição financeira justa, honesta, que tenha trabalhado com a taxa de juro nessa faixa. É um bom momento de capitalizar a médio e longo prazo. Prepare o seu negócio, mercadoria, porque não adianta ter dinheiro em caixa e não ter mercadoria para venda, que esse ano nós já temos um aceleramento e 2021 o Brasil retoma. Eu só tenho uma preocupação, eu queria perguntar para o Roger, que nós temos uma indústria brasileira sucateada,
com dificuldade de acompanhar essa recuperação da economia, e tenho conversado com alguns industriais que são fornecedores meus. Abra uma linha de produção nova, faz isso, olha, como que eu vou colocar 1,5 milhão, 2 milhões de dólares numa linha de produção se eu não tenho certeza do futuro do Brasil? E vejo vocês abrindo esse volume de loja, e como também que vocês vão colocar mercadoria se está faltando mercadoria no mercado. Roger, por favor. Aqui, assim, nós estamos abrindo essas lojas, ou seja, a programação que a gente tinha está combinado e será entregue pelos produtores. Mas todos realmente têm dificuldade, porque ou eles pararam a produção, ou dispensaram as pessoas, e agora a retomada disso é muito difícil, em termos estruturais, mas também, como o presidente falou, muito em acreditar. Então, o que nós temos feito, e o pessoal do comercial aqui é visitado essas empresas, essas indústrias, e se comprometendo com essa produção. Ou seja, nós estamos colocando pedidos e garantindo que nós ficaremos com o que está sendo produzido. Isso está dando uma boa confiança para esses produtores, mas não está fácil, tá? Estamos indo para o Nordeste, estamos indo para o Norte, estamos indo para o Sul, estamos indo para todos os lugares para fazer essas negociações. E aí tem um pouco de pressão de preço, que também não dá para repassar para o consumidor, mas assim, a gente acredita que vai ser difícil, mas que a gente vai conseguir. Vocês mantiveram a mesma programação de antes da pandemia ou muita coisa aí teve que ser ajustada? No começo, a gente postergou recebimentos, postergou algumas compras, mas depois, na hora que a gente viu que estava abrindo as lojas e estava vendendo muito, então, por exemplo, celular, eu não sei se tem alguém do ramo de celular aí, mas foi um negócio impressionante como vendeu quando reabriu as lojas, porque todo mundo queria ter comunicação. Notebook, porque tinha trabalhos escolares, porque as pessoas fizeram home office, isso vendeu demais, vendeu muito. Vendeu muito portáteis, eu não sei se, como falaram aí, as pessoas ficaram em casa para pintar a casa, também quiseram trocar o liquidificador, trocar a batedeira, então vendeu muito. Parte de cama, mesa e banho, decoração, tapete, cortina, isso vendeu muito. Confecções é que demorou um pouco para retomar, porque como as pessoas não estavam indo trabalhar, não estavam indo em bares, não estavam saindo, então não compravam a roupa nova. Comprava mais era lingerie, roupa conforto para ficar em casa, roupa de ginástica para ficar em casa, então isso vendeu muito. Mas nós seguramos sim um pouquinho no início e depois, como nós vimos que estava acontecendo, nós voltamos às compras e a fechar parcerias com esses fornecedores. Legal. Bom, vamos agora à participação que nós temos. Meu nome é José Pereira Filho, sou presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais, presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso. Trabalhamos com 18 mil homens dentro do Estado de Mato Grosso. Eu quero parabenizar primeiro aqui, antes de falar alguma coisa, do nosso presidente Júnior, pelas atitudes que ele tomou durante essa pandemia, em prol do comércio. Ele foi um guerreiro, lutou muito. Eu sou a favor dele, o comércio jamais deveria ter fechado. Eu quero deixar só citado esse ramo, outro ramo, que é o ramo de material escolar. Gente, se vende milhões de material escolar, e esse ano a BIC está querendo vender, está prevendo uma queda de 50%, mas vai dar mais de 60%, porque ela não tem para quem vender. Esses produtos estão dentro das papelarias fechadas, dentro dos atacados e armariam que não abriram. Tá ok? Muito obrigado. Parabéns, presidente Júnior. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Obrigada. Tem mais uma participação. A diretora de Educação Profissional, a Zil Arruda, vai falar com a gente também. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Hoje é um prazer imenso recebê-lo aqui, ouvi-lo e tratar, fazer essa troca com os nossos presidentes patronais, de alguns sindicatos que estão presentes. Mas, como negócio do SENAC, a educação profissional, eu não poderia deixar de perguntar como é que as lojas pernambucanas, que têm uma expansão e
por vários estados, né? Vocês têm lojas em vários estados. Como é que vocês lidam com a qualificação profissional dos seus colaboradores? Porque Mato Grosso a gente tem culturalmente, a gente estava falando ontem ainda aqui, que os sindicatos patronais eles já têm essa consciência da necessidade de qualificação, de melhoria da mão de obra, de todos os níveis. Mas os sindicatos laborais, eu acredito que a gente ainda vai precisar trabalhar muito a parte cultural, porque muita gente desempregada, muitas lojas fecharam, muitos empregos, né, foram perdidos. E, mesmo assim, ainda que o SENAC, que tem uma capilaridade nacional, tenha uma infinidade de cursos em seus portfólios, de formas, inclusive, gratuitas, e nós sentimos dificuldades durante essa pandemia toda, e estamos sentindo ainda, de formar turmas. Há um desinteresse, uma desmotivação das pessoas que estão em casas, desocupadas, desempregadas, sem perspectivas, e, mesmo assim, não tem interesse de se qualificar, de se requalificar, de se colocar, né, numa posição, como disse o presidente Júnior do Sindicato de Calçados, de Confecções e Calçados, é preciso mudar. Você está numa crise, você ou cria ou muda, né? Ou acredita ou muda. Mas como é que as lojas pernambucanas veem isso? Bom, bom dia, obrigado pela oportunidade. Nós temos aqui na companhia... Bom, primeiro é assim, todas as nossas promoções, ou todos os nossos cargos de lideranças, de gerentes, de supervisores, de líderes de lojas, são formados internamente. Nós não temos gerentes externos. Então, por exemplo, nós vamos abrir 35 a 40 lojas esse ano, são 35, 40 pessoas que serão promovidas da base, pessoas que começam como assessores, passam para especialista, para líderes, para supervisores, depois para gerentes. Essas pessoas são formadas dentro da casa mesmo. Nós temos uma universidade digital com 12 mil inscrições, onde as pessoas fazem cursos. Temos cursos, inclusive, em parcerias com o SENAC, também aqui de São Paulo. Então, é um desenvolvimento feito pela essa universidade digital e com o estímulo para que essas pessoas possam fazer a trilha de carreiras que nós chamamos para que chegue a gerente de loja. Então, nós estamos constantemente fazendo essas promoções. E, inclusive, nesse período que nós ficamos com as lojas fechadas ou paradas, as pessoas fazem pelo celular, fazem de casa, pode baixar e fazer offline. Ou seja, cresceu muito a qualificação profissional do nosso pessoal durante esse período que as lojas estiveram fechadas, porque, obviamente, eles tinham mais tempo. Então, assim é feito esse desenvolvimento nosso. Eu acredito também, né? Eu sou administradora por formação, inclusive hoje é dia 9 de setembro, é dia do administrador. Parabéns a todos que estão aqui, com formação ou não, né? Mas no momento que você tem uma empresa, você acaba, de forma autodidata ou até por necessidade, se tornando um administrador, um gestor. Mas eu acredito, né, por essa formação toda, que esse plano de cargos, salários dentro da empresa é um agente motivador para o empregado, porque ele sabe que, se ele melhorar a sua performance, se ele estudar, se ele investir na sua qualificação, ele vai ter maiores oportunidades. Isso perpassa pela gestão da empresa, né, pelo planejamento de desenvolvimento na empresa, os trainees que existem, eu sei que isso também é muito interessante. Mas empresas pequenas, como acho que foi o seu Júnior que disse aqui, nós temos uma quantidade muito grande de empresas pequenas, familiares, né? Mato Grosso ela é basicamente constituído a economia por empresas familiares. Isso retém um pouco essa condição de desenvolver as pessoas, de galgarem cargos maiores, né, dentro dessas empresas. Então, eu acho que esse é um complicador dentro do nosso Estado. As grandes empresas, sim, elas têm essa capacidade e essa vantagem de oportunizar crescimento. Mas as empresas pequenas, isso não acontece. Então, eu percebo assim que as empresas, elas, por serem familiares, serem pequenas, as pessoas entram como vendedoras, a perspectiva dela é, se continuar dentro daquela empresa, aposentar como vendedoras. Então, a melhoria e o interesse pela qualificação, ela vai muito ao encontro do que isso vai acrescentar na minha vida profissional.
né? Então, eu acredito que deva ser isso, pela sua fala, deve ser isso o motivador. Obrigada. Bom, já que estamos falando sobre qualificação, vou convidar agora a diretora regional do SENAC, Eliana Salomão, para fazer o lançamento do programa FEComércio e SENAC de apoio à qualificação profissional, Sindipro Mato Grosso. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer aos conselheiros, nossos gestores que estão presentes, ao presidente, ao Roger. Roger, é uma satisfação muito grande poder ter a sua presença aqui no lançamento do nosso programa, que a gente está chamando de Sindipro. É um programa do Mato Grosso, que a gente pretende expandir e passar para outros regionais. Mas, desde o início da nossa gestão, em 2018, o SENAC vem reestruturando os programas de caráter de obrigatoriedade, que são a qualificação na gratuidade e o jovem aprendiz. O SENAC Mato Grosso vinha com essa qualificação meio deixada de lado, essa obrigatoriedade, e nós retomamos. E, a partir de agora, o nosso propósito é ampliar exponencialmente essa atuação na qualificação profissional junto FEComércio, SENAC e os sindicatos. Tá? E hoje, esse lançamento desse Sindipro nosso, agradecer ao nosso conselheiro Hamilton, que é do Sindicato de Farmácia, que vai ser o primeiro trabalho que nós estamos sendo feito, nós vamos fazer, que é um trabalho onde nós vamos levantar a necessidade, detectar ali qual a solução e trabalhar na qualificação da equipe, e, se sentir necessidade dos empresários, a gente fazer as indicações dos nossos do Sistema S mesmo, tanto alguma questão na área de planejamento, de gestão. Então, nós estamos aí com a parceria também com as outras casas dos S. Tá? E agradecer, então, imensamente a todos, e a gente lança hoje o nosso Sindipro Mato Grosso. Vou aproveitar. Desculpa, é muito legal isso, porque aqui na empresa a gente tem vários gerentes de lojas que foram jovens aprendizes. Jovem aprendiz. E, por incrível que pareça, já faz muito tempo, mas eu também fui jovem aprendiz quando eu entrei na Pernambucana. Que ótimo. Que ótimo. Isso, para o SENAC, é muito bom quando a gente vê que o jovem conseguiu ter uma oportunidade e hoje ter aí uma carreira brilhante como a do senhor, Sr. Roger. E a gente vem, uma grande briga nossa é de mostrar para o empresário a importância que é ter o jovem aprendiz. Porque o empresário aqui no Mato Grosso, então, ele acha que é só uma despesa, né? Que o SENAC está obrigando, não é bem o SENAC, né, que trabalha, que obriga. O SENAC está aí qualificando, e realmente o SENAC faz um belo trabalho nessa parte de qualificação. Obrigada a todos. Bom, aproveitando que o superintendente da FEComércio, o Igor Cunha, também está aqui participando, vou pedir para ele fazer uma fala falando dessa parceria. Bom dia a todos. Quero parabenizar a nossa diretora Eliana pela iniciativa, parabéns pela atitude. Em nome do nosso presidente, quero também dar os parabéns a todos os conselheiros, que é através de vocês que a gente vem transformando o Sistema S dentro do nosso estado. E a você, Roger, obrigado pela oportunidade de estar trazendo um pouco mais da sua experiência, principalmente no comércio do varejo, que acredito que todos que estão aqui presentes, principalmente, que se representam a liderança do setor de cada um dos seus segmentos, né, são líderes e comerciais. Eu acredito muito nessa mudança, mas mudança de comportamento. Nós estamos falando muito do novo normal, mas o que a gente está vendo é mudança de comportamento. E a qualificação do SENAC, né, diante da nossa expectativa dentro desse novo projeto, nada mais justo que a Federação do Comércio, que entende as necessidades do comércio, que entende as demandas do comércio, trouxe para dentro dessa casa. Então, juntamente com o sindicato, com a Federação do Comércio e com o SENAC, nós vamos poder segmentar, entender e realmente trabalhar este novo comportamento, que é uma mudança de comportamento tanto para o consumidor quanto para a parte empresarial. Esse novo normal eu não acredito. Eu acredito na nova mudança de comportamento. E esse brainstorm que foi feito aqui, eu acredito que o pessoal da gestão do SENAC aqui deve sair já com muitos cursos,
principalmente na parte digital, como o Macaco nos disse aqui. Então, parabéns pela iniciativa, conte com a Federação do Comércio, e esse é o papel, entregar qualificação e mudança de mercado. Obrigado. Presidente, uma fala para a gente sobre essa importância da qualificação? Então, vamos para o Júnior primeiro. Bom, sem qualificação, a gente não chega em lugar nenhum, né? Porque a primeira coisa que nós temos que ter é um objetivo e saber onde queremos chegar. Uma pessoa qualificada produz mais, rentabiliza mais, entrega mais. Então, eu não consigo entender como é que ainda nós temos empresários que querem buscar um crescimento sem a qualificação de seus colaboradores. É inacreditável que nós estamos em pleno século XXI e ainda nós temos gente pensando dessa forma. É só a qualificação que vai fazer com que a empresa cresça, porque ela precisa de gente com qualidade, gente de qualidade, que entregue resultado. Então, é muito importante, Eliana, esse lançamento. Agora vamos implementar, dar força e fazer com que realmente ele seja realizado. Eu quero colocar lá o Sincalco à sua disposição para que a gente possa formar parcerias e fazer lá o nosso comerciário, que ele também consiga entender, porque a partir do momento que ele consegue entender isso, ele começa a forçar o próprio patrão a fazer com que esse invista mais em treinamento. E eu acho que é isso, Zil, que a gente tem que fazer, partir da base para cima. Já que, infelizmente, nossos empresários não entendem a força que tem o treinamento, vamos partir de baixo para cima. Esse é o recado aí em relação aos treinamentos. Foi uma grande sacada do Senac Mato Grosso, na coordenação da nossa diretora Eliana, o Sindipro. É uma mudança de cultura, é uma mudança de visão empresarial, e nós temos que qualificar realmente nossos colaboradores. Então, o setor de farmácia, capitaneado aí pelo nosso conselheiro Hamilton, foi o primeiro a se colocar à disposição. Parabéns. E agora, atrás de você, todos nós, presidentes de sindicatos, vamos fazer fila aqui no Senac para esses novos cursos, né? E também, sendo pioneiro aqui no Mato Grosso, o lançamento dos nossos cursos virtuais, que é uma pós-Covid-19, o virtual. Então, hoje, estamos aqui falando com o Roger, à distância, e isso, em outra situação, nós teríamos convidado você para vir aqui no Mato Grosso, né, Roger? E hoje nós estamos participando de várias lives, reuniões comerciais. Eu, particularmente, viajava 2 vezes por mês para Brasília e para o Rio de Janeiro. Nesses últimos 5 meses, não tirei o pé de Cuiabá. E participamos de muito mais reuniões. Então, parabéns à nossa diretora Eliana, parabéns a toda essa equipe maravilhosa do Senac, e é essa parceria com a FEComércio, com os sindicatos, que nós vamos melhorar a qualidade de atendimento do comércio do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado. Bom, o tempo passou bem rápido, né? A gente daqui a pouco já tem que encerrar, que o Roger também tem um compromisso. Como última pergunta, eu gostaria de saber, vou começar pelo Júnior. A gente sabe que a pandemia trouxe danos irreparáveis, né, para a população, de uma forma geral. Mas qual que é o legado que a gente pode dizer que a pandemia trouxe para o comércio? O que o comércio aprendeu com essa experiência? Bom, primeiro eu quero me solidarizar com a família de todas as mais de 150 mil vítimas aí do Covid-19. O que trouxe de novo? O comércio está trocando o pneu com o carro andando. Essa que foi a grande verdade. É uma adaptação incrível para a tecnologia. Mostrou que nós podemos fazer muito mais com menos. Lojas que tinham 10 colaboradores, hoje estão funcionando com 8. Agilizamos custos. Isso aí fez também mostrar que nós podemos produzir mais com menos. E podemos obter resultados fazendo com que a nossa rentabilidade aumente. Isso foi um fato muito importante. Abriu os olhos. Mostrou que nós podemos enxugar custos em lugares que antes eram inimagináveis. Mostrou que nós precisamos da tecnologia, nós precisamos dos home channel,
nós precisamos nos integrar com todo o sistema, porque quem não fizer isso vai ficar de fora do varejo. Mostrou também, e isso trouxe oportunidade de muita gente por ter mais tempo livre, alguns mais tempo livre, outros não, estudaram mais, e mostrou que nós precisamos fazer, sim, as reformas para o Brasil crescer, nós precisamos fazer a reforma tributária, nós precisamos fazer a reforma administrativa, nós precisamos também entender que o comerciante, que a liderança empresarial precisa se envolver, não muitas vezes participar diretamente de um pleito, mas fazer a pressão em cima dos seus parlamentares para que essas reformas saiam, porque senão nós vamos ficar patinando. E esse é o recado, participar mais da vida cívica do país, porque nós mostramos aí que a união fez a força, e nós só conseguimos convencer o prefeito, o governador, de que nossas lojas deveriam ser abertas a partir do momento que nós tivemos a união. E é isso que nós temos que pregar a partir daqui. O empresariado precisa se unir, porque ele é o grande gerador, é o grande criador de riqueza. E só essa união que vai fazer-nos mais fortes, mais representativos e com mais poder. É isso aí. Ok. Roger, por favor. Bom, o que ficou muito demonstrado é o poder de reação, a agilidade que todo o comércio teve para enfrentar essa crise e para retomar, né? Porque lá no início, quando começou aquilo, as exigências, você não achava álcool, você não achava máscara, você não achava teste, você não achava nada. Aqui na empresa a gente tem uma fintech, então o crédito é dado pela própria Pernambucanas aqui, e nesses 112 anos a gente tem como essência aqui na empresa o relacionamento com os clientes. Então aqui a gente conseguiu prorrogar pagamento, isentar juros, diminuir taxas. Então nós fizemos, logicamente diminuiu a rentabilidade, mas foi possível oferecer isso para o cliente. E assim, é impressionante como o cliente reconhece isso. Nós temos uma pesquisa diária aqui, né, com fechamento mensal, que é o NPS, que é o qual os clientes indicariam nossa empresa para outros consumidores. E a gente está no nível de excelência agora, no mês de agosto e no mês de setembro também acumulado. Então, assim, os clientes reconheceram o que foi feito em termos econômicos e o atendimento que os colaboradores nossos lá, com aquele engajamento que eu disse no início, fizeram para esses clientes. Ou seja, essa relação entre comerciante e cliente, quanto mais forte ela for, eu acho que mais fácil a gente passa por todas essas dificuldades que a gente tem aí de tempos em tempos no comércio. Presidente. Complementando o que o Júnior Vitamino falou, o Roger falou, eu vivi isso com vários empresários. Eu acho que um dos grandes legados do Covid-19, principalmente para o pequeno e médio, é que ele tem que ter caixa nas empresas. Grande parte do pequeno e médio, ele estava acostumado com um fluxo financeiro, uma cultura ou um comércio de subsistência. Ele não estava preparado para estar fechado uma semana e ficou fechado 4 meses. Então, ficou dependendo muito do socorro financeiro do governo federal. Parte desse socorro veio, mas não atendeu a todo mundo. Então, de tudo que vocês já falaram, eu só complemento com isso, que esse empresário, esse comerciante, principalmente o pequeno e o médio, aprendeu que a empresa dele tem que ter caixa, reserva financeira, porque não sabe o dia de amanhã. Todos foram pegos literalmente de calça curta. Então, é um grande aprendizado para todos nós, empresários, cidadão, gestores de família, gestores de empresa, que o mundo está mudando muito rápido e nós temos que estar preparados para um problema que venha, que foi o Covid-19. Então, essa é a minha contribuição. A Eliana também gostaria de fazer uma contribuição. Na realidade, eu quero fazer um convite para o Roger, com a inauguração da loja aqui no final de outubro, a gente colocar o SENAC, a FEComércio à disposição de vocês. Qualquer qualificação, é só entrar em contato, o SENAC está de portas abertas e faz muita questão de atender. E eu creio que, se tiver aprendiz, será conosco mesmo, né? E a gente quer fazer aí um trabalho bem bacana com vocês.
Tá? Então, se vier a Cuiabá, chega aqui na FEComércio, Senac, vamos tomar um cafezinho juntos. Tá bom? Muito Provavelmente alguém da diretoria vem nessa inauguração. E nós estamos aguardando aqui. E obrigada aí pela participação. Muito obrigado. Pois é, agradecemos a Federação do Comércio, né, de Bens, Serviços e Turismo, agradece a participação de todos por meio do Senac Mato Grosso. Vou olhar aqui um pouquinho, porque eu sempre estou virando para ver o Oger de frente, mas é por essa câmera aqui que o Oger está acompanhando também. Agradecer bastante a participação, foi muito bom, né? Acredito que todo mundo aprendeu um pouquinho aí com essa empresa que tem tanta história no nosso país. É uma pena que não esteja aqui conosco, porque está perdendo um café da manhã maravilhoso, bem típico cuiabano. Não sei se já esteve aqui em Cuiabá, né? Mas não vai faltar oportunidade, né, Oger? E agradecemos a participação de todos, dos nossos convidados, e um ótimo dia para todos. Muito obrigado. Obrigado, Oger, pela sua participação. Parabéns mais uma vez à nossa diretora Eliana, a toda a diretoria do Senac, a presença dos nossos conselheiros, e parabéns pelo evento. Muito obrigado, Oger, Júnior Vitamina, muito obrigado pela sua presença. E a nossa mediadora, Adriana, parabéns pela condução.